Sejam bem-vindos ao Lúcio Cash na Mesa dos Negócios. E hoje, dando continuidade nas nossas gravações, eu recebo uma pessoa muito especial, a doutora Emily Kozan, advogada licenciada nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Emily. Obrigada por me receber aqui. É um prazer poder estar falando com os seus ouvintes, né? Quem vai estar depois assistindo esse podcast e poder trazer também informação correta e fresquinha para a nossa comunidade. Muito bom. Emily, eu quero começar já perguntando sobre um assunto que tem deixado a nossa comunidade bem preocupada. Vários amigos, mentorados, sócios têm me ligado, Lúcio, o que vai acontecer agora, né, depois que o Trump assumiu, com as mudanças imigratórias, pessoas assustadas. E eu entendo que tem informações que são corretas, mas tem informações que não são corretas. Parece que a pessoa escuta algo e ela começa a distribuir parecendo que é a única verdade. O que você tem visto hoje? O que você pode trazer para a gente relacionado a tudo que está acontecendo referente à parte migratória e o que está afetando também para os negócios? Olha, o que eu tenho visto, sim, nós estamos vivendo um momento de medo, né? Mas eu acredito que nada mais é que o Trump colocando a casa em ordem. Então, assim, aquelas pessoas que já têm vivido de forma correta, fazendo o que tem que ser feito, não tem por que ter medo. Uhum. Agora, claro, nós vivemos numa realidade onde a gente sabe que muitas pessoas da comunidade entraram aqui sem visto, e muitos que entraram com visto acabaram perdendo o seu status. Então, especificamente para essas pessoas, a minha orientação procure andar, né, corretamente, como, por exemplo, com uma carteira de motorista, né? Uhum. É essencial. Se você não tem carteira de motorista num momento como esse, procure ter outra pessoa dirigindo você. Ou, dependendo da área que você trabalha, se você tem uma renda financeira um pouco mais avantajada, às vezes opte por um Uber do que dirigir, e por causa de uma dirigida ou de repente indo de um ponto A ao B, você separado pela polícia. Uhum. Uma das novos regulamentos recentemente, né, decretados por Trump, principalmente por Ron DeSantis, que é o nosso governador do estado da Flórida, é que agora foi dado o direito à polícia normal, a ter também o poder que a ICE somente tinha anteriormente. Isso é algo único que o estado da Flórida, no caso, optou em fazer, ou isso está em todos os estados? Não, isso foi algo que a Flórida optou. Até provavelmente isso não vai seguir muito tempo, porque é inconstitucional. Mas até que haja, né, ações judiciais para que isso seja paralisado, que se isso pare, muitas vidas vão estar em risco. Então, antigamente, constitucionalmente, você não tinha a obrigação de dar os seus documentos imigratórios para a polícia. Porém, a partir de agora, a polícia sim pode pedir os seus documentos imigratórios para detectar a sua legalidade, seu status legal no país, no caso, no país e principalmente no estado. Sim. Então, eu alerto a comunidade, principalmente que não tem carteira de motorista, a estar tomando precauções. Mas, principalmente, eu vou um pouquinho além, não sinta tanto medo e use como precaução fazendo aplicações frivolosas, como a gente sabe que está uma chuva de aplicações de asilos frivolosos nesse momento também. Quer falar um pouquinho mais? Eu escuto muito falar, eu tenho o meu ponto de vista referente a você aplicar para asilo, mas no desespero, a pessoa vai porque é a única opção, e geralmente eu vejo que a pessoa, ela somente vê essa opção. Agora, a consequência futura, que no meu ponto nem é tão futura, isso pode demorar pouco tempo, talvez é pior do que ela não ter feito. O que você orienta as pessoas referente a essa aplicação para asilo? Sim, e eu só não oriento porque pela base legal, mas eu oriento como pela experiência vivida. Só o ano passado, de julho para cá, eu tive mais de 18 casos de aplicações que foram feitas de asilo indevidamente por essas agências ou consultores aqui no estado da Flórida, principalmente na nossa cidade de Orlando, e que foram prometidos para eles, como por método de venda, não se preocupe, você está aplicando para um asilo, você vai ganhar tempo, você vai ter a permissão de trabalho
E eles não vão julgar o seu caso nos próximos 7 anos. But guess what? Mas, né, acreditem, menos de 7 meses os casos foram julgados. E que é o ter um caso julgado de asilo? Próximo passo, após você fazer essa aplicação, você vai ser chamado por um agente imigratório para fazer uma entrevista. E aí, quando você for chamado para fazer essa entrevista para o agente imigratório, ele vai detectar que você não tem um asilo. E isso pode te incorrer em 2 problemas. Primeiro, ele vai olhar se você tem status legal no país ou não. E vai ser detectado que você não tem um status legal. Então, ele vai te reportar para você entrar num processo de deportação do país. Segundo, mesmo que, como alguns vendedores falam, você casa com um cidadão americano, isso só é o plano B, né? O seu plano A deveria ser procurar no Tinder um americano para casar. Deixa eu te falar essa informação. Se esse agente também detectar nesta entrevista que você fez a sua aplicação de asilo frivolosamente, ou seja, indevidamente, isso é um crime chamado misrepresentation. E o crime de misrepresentation, ele está dentro do 12212 da INA, que é a Lei de Imigração. Ele é algo que não tem waiver, ele não tem perdão. Ou seja, nem casando depois você consegue documento. Exatamente. Eu não sabia disso. Exatamente. Então, às vezes você acha que você está resolvendo um problema, ao contrário, você está trazendo mais do que um problema, você está trazendo um problemão para você. Uau. Ou seja, você tem um problema pequeno, aí você simplesmente faz um upgrade. Exato. Algo maior, você talvez só ganha tempo, né? 1 ano ou 7 meses, e agora você tá com algo que nem solução tem. Nem solução tem. Exato, porque aí imagina quando você entra em deportação, né? Então, as pessoas, mas é simples, demora muito tempo. Não, todas as pessoas que eu comentei, elas foram reportadas para a parte de deportação e a primeira audiência já foi marcada e eu estou fazendo elas neste momento, agora, janeiro e fevereiro. Então, ocorreu muito rápido isso, né? E agora estamos enfrentando essa parte de deportação. E principalmente essas mesmas pessoas nesse momento, se elas forem paradas pela polícia ou a polícia resolver que elas estão se tornando de periculosidade, elas vão ir para uma detenção. Detenção, o que é isso? Gente, é cadeia, é chilindró de verdade. Você vai estar ali detido, muitas vezes com pessoas que cometeram crimes graves, roubaram, às vezes até mataram. Simplesmente por um crime que supostamente era para ser civil, e é civil, sim, mas com consequências criminais. Uau. O que você daria de conselho se por acaso a pessoa for pega, ela não tem a carteira de motorista, ou foi parada às vezes até mesmo não dirigindo, pelo que eu entendi, tá? Se tem uma pessoa dirigindo, tem carteira legal, e tem outra pessoa no carro ilegal, pelo que eu entendi, o policial pode pedir documento para o passageiro também? Pode. Ponto. Então, eu tinha dúvida nisso aí. O que você recomenda? Aconteceu, a pessoa foi parada, o policial falou, eu quero checar todo mundo, a pessoa não tem documento. O que você recomenda a pessoa fazer? Ficar quieta, o quê? Bom, aí você pode exercer, você já sabe que você está errado e que ele vai poder ter o direito de pedir a sua documentação. Então, o próximo passo que eu recomendo é você exercer o seu direito constitucional do silêncio. O Fifth Significa Amendment. Não responder se é legal ou não entregar nada. Ou não, entregar, mas não responder e posteriormente, né, exercer o seu outro direito constitucional, que é o Sixth Amendment, que você falar que você quer ser representado por um advogado. Claro, porque você não é um cidadão americano e porque isso é uma área imigratória, o governo não vai te fornecer um advogado, mas você tem sim direito de contratar o seu próprio advogado privado. Então você diria que a pessoa que já sabe que tem o status ilegal, deveria ter no mínimo um telefone na carteira, anotar o número que for, porque é no momento que ela vai precisar, o mais rápido possível, entrar em contato com um advogado. Com certeza, porque se ela está fora de estar cometendo, às vezes, um crime imigratório, provavelmente também um criminal, porque se ela está dirigindo sem carteira, isso aqui é diferente. Por exemplo, vamos usar o Brasil como exemplo. No Brasil, se você dirige sem carteira ou algo relacionado a trânsito, você está violando uma lei de trânsito, né? Aqui não existe a lei do trânsito. Ou aqui é civil ou criminal. E dirigir sem carteira é um misdemeanor. Na verdade, você está cometendo um crime
criminal. Uhum. E desta forma, você pode sim ser preso, né? Responder até 1 ano de cadeia, né? Desde o ano passado, essa lei também mudou. Antes era 6 meses, agora é 1 ano. E aí, se você for levado para o jail, que é o da cidade, ali você vai poder pagar, sim, um bond, que chamamos que seria o pedido de fiança. Só que, recentemente, porque agora, desde que o Trump assumiu, eles têm uma ordem, os xerifes daqui do county, que é avisar a ICE, checar também o seu status imigratório. Então, por mais que você pague a fiança da parte criminal e você poderia sair, eles ainda vão te segurar porque você está violando a lei imigratória. E a ICE vai vir, vai te buscar, te levar para detenção. Aí você tem que pedir, na verdade, uma nova fiança, que chamamos de bond, mas agora em relação à parte imigratória. No seu escritório, você está oferecendo algum tipo de assessoria? Como eu diria, eu tô viajando aqui, né? Se eu fosse advogado, eu já estaria pensando na comunidade mesmo. Eu estaria dizendo, gente, se cadastra comigo. Eu não sei nem se pode. Olha, me dá seu nome, seu telefone, seu e-mail, sua família, seus filhos. E eu vou te ajudar. Começa... Porque nem todo mundo pode pagar quando acontece. Mas eu imaginando aqui com a minha cabeça, né? De empreendedor. Olha, começa a pagar $300. Eu vou colocar isso numa conta. Isso pensando como um empreendedor... tentando ajudar a comunidade nesse momento. E você sabe que se você for parado, você tem meu telefone. Qual a facilidade? A hora que bater seu nome, eu já tenho todos os dados, eu já tenho o telefone da sua esposa, do seu filho. Eu consigo, pelo menos de uma forma muito mais rápida, te dar uma assessoria. É algo que você está pensando? Ou pode? Ou pode? Eu nem sei. Na verdade, a gente usa isso muito, que engraçado que você trouxe, e acabamos de agora oferecer na Cosan Law Firm um retainer para você de imigração. Na verdade, a gente oferece isso para os nossos empresários, né? Então, hoje, a gente, para se tornar um general counsel, que é, ou seja, advogado da sua empresa in-house, nós fazemos o retainer, que é realmente isso, depositar um dinheiro que fica em conta e a gente só usa ele quando a gente faz o trabalho. E olha que interessante, porque, de novo, eu falo com muita gente. Eu sei, cada um tem uma condição financeira. Uns são mais organizados, outros menos. Uns têm seguro de vida, outros não estão nem aí se acontecer alguma coisa com ele. Eu acho um absurdo isso, mas vamos lá. Faz esse plano mesmo, porque eu acho que seria interessante você colocar uma lista de pessoas que... Pensa, eu tô me colocando no lugar, tá? Imagine que eu não tenho um documento. Tenho filho, tá? Eu tenho que trabalhar, ok? Imagine que eu sei que, Deus que me livre, acontecer alguma coisa, eu já cuidei da minha família. Porque geralmente o homem acaba sendo o provedor, ou o cara que pode causar um efeito maior na família, geralmente. E o cara saber que ele saiu, e ele sabe se acontecer alguma coisa, ele tá pelo menos adiantado no processo. Eu acho que seria algo interessante para a comunidade de oferecer. Eu apoiaria, não sei nem se pode, tá? Pode. Verdade, não não é sei algo, se pode. Não é algo comum, porque a gente faz isso na área civil, mas tendo em vista as situações que estamos vivendo Por nesse exemplo, momento... eu como um cidadão americano, eu posso falar, Emily, eu vou dar $5.000 para colocar num fundo para você poder ajudar e fazer um primeiro atendimento para se acontecer isso. Ou é ilegal? Não, você Eu não sei, gente, eu tô perguntando porque eu não sei. Qualquer pessoa pode pagar um fee de advogado para outra pessoa. Porque aquela pessoa ela, tem que entender que, embora ela está pagando, ela não vai poder ter autoridade ou controle sobre o processo da pessoa. É sempre isso que a gente avisa. Então, sim, existem pessoas que pagam para pessoas. Mas aí é bem claro no contrato que você não tem o poder de controlar o processo. Mas pode. Bom, tá aí. Eu queria perguntar outro ponto. Acabou que eu tô focando um pouco nesse ponto porque tem gerado muitas dúvidas e dores na nossa comunidade. Tudo bem, o cara é ilegal, mas a esposa é cidadã ou tem green card. Muda alguma coisa ou mesma coisa? O cara vai levar, vai seguir o mesmo processo. O que muda nisso? Muda se ele já tivesse antecipado, né, e feito as aplicações devidas perante a USCIS, que é a Agência de Benefícios, né? Então, toda vez que você tem um processo já pendente, né, perante a USCIS, se torna mais fácil para nós, perante a Corte de Imigração, a IOR, fazermos pedidos para que
frozen, ou seja, para que congele o pedido de remoção até que aquela petição seja julgada. Entendi. Eles têm que fazer isso, não são obrigados. Antigamente era muito fácil e o DHS, que é como se fosse o advogado do inimigo, eles eram mais aptos a nos dar isso, a joint, a gente fala, né? A estar acessíveis a nos grant, né? Ou seja, a provar. Porém, o que eu tenho visto em corte, esse quarter, nesse começo de ano, são muitos advogados do DHS não sendo mais favoráveis. Até alguns eu conheço pessoalmente. Então, você consigo ler, né? Eu sou muito de ler o room, ler ali, né? O ambiente. Ele quer, mas você entende que ele não pode falar, mas exatamente ele não pode devido, né, eles estão embaixo de um regulamento, de uma administração que demanda o que eles podem ou não podem fazer naquele momento. Interessante. Tá, outra pergunta. Casal ilegal, filhos, cidadão americano. E aí? E aí, que primeira coisa que eu faço de advice para vocês, se vocês ainda não têm um guardianship agreement, é fazer isso. Por quê? Verdade. Porque se de repente vocês são detidos, você tem que ter deixado um documento dizendo com quem vocês querem que a guarda dos seus filhos fiquem, entendeu? Porque o que ocorre se não tiver esse documento? Os seus filhos vão entrar no sistema americano e eles vão, né, pro foster care, que é como se fosse no Brasil o orfanato. Incrível. Qual que é o custo para fazer um documento desse, um guardianship? Nós entramos, na verdade, até com um preço especial. Ele é um pouco mais caro, mas realmente para ajudar a comunidade, a gente está fazendo por $800. Ou seja, não é muito. Você está parcelando? Sim. Oh, não, eu tô... não tô jogando... É porque, sabe o que acontece? Eu vejo que uma das coisas que eu sempre penso quando eu sento para negociar, quando eu sento para oferecer um empréstimo para alguém, o que for, parece que eu me coloco no lugar da pessoa muito rápido. Então, $800 pode ser que não seja muito dinheiro para algumas pessoas, mas deixa eu falar para você, $800 para muita gente é muito dinheiro. Então, ou seja, você ainda consegue parcelar. Sim. Escutaram, né? Gente, eu tenho filhos, tá? Tem que fazer. Pra você ter ideia, eu tenho, mesmo sendo cidadão, eu tenho. Por quê? Tem viagens que eu faço com a Thaísa. Tá no mesmo padrão. Se eu viajo, Deus que me acontece alguma coisa, eu tenho agora não, a Vitória tem 19. Então, não sei se 19 já. Ainda é menor de idade, né? Tecnicamente, mas não né? Não. Exato, então tem a Vitória. Então, menos mal. Mas quem tem filho pequeno, mesmo sendo cidadão, um documento, deveria se preocupar em ter de qualquer forma. Sim. Uau. Vamos lá. Eu queria continuar na imigração, mas vamos pular um pouco para negócio. Aliás, eu queria que você deixasse algum ponto, talvez que eu não trouxe, relacionado a esse momento. Tem algum ponto importante? Algum conselho? Alguma dica que você quer deixar que eu talvez não mencionei? Eu acho que, na verdade, só um resumo, né, como um todo. Então, principalmente, não saiam desesperados nesse momento. Eu sei que é um momento que dá muito medo e temor, mas não saiam fazendo aplicações frivolosas, né? Tentando solucionar uma coisa que, ao contrário, vai te trazer mais problema lá na frente. Não digo amém, mas oriento. Faça uma consulta com um advogado, né, principalmente licenciado aqui nos Estados Unidos, que vai poder realmente te dar um advice, né, um conselho jurídico correto, tá? Do que fazer e não fazer. Entre aspas, tente andar o mais correto possível. Para aqueles que gostam de uma cervejinha no fim de semana, por favor, peguem Uber, né? Ou, principalmente, se você não tem uma carteira de motorista, tente andar corretamente, ou se você tiver as condições financeiras, faz um por car com um amigo que de repente vai para o mesmo local. Às vezes mais você gastar $10 a mais e salvaguardar, tipo assim, a questão da tua safety, né? Da sua proteção, do que você arriscar não só você, como também colocar em risco a sua família nessa situação. É um momento. Eu creio que o Trump ele vai trazer algum tipo de solução. É o que eu prefiro acreditar que ele precisa apertar, ele precisa sim mostrar, cumprir o que ele prometeu, mas o cara é um cara de negócio. Eu quero acreditar, tá? Eu quero acreditar que, e eu não quero estar errado no que eu estou falando aqui, que ele vai trazer
um cenário onde ele vai falar, ei, você paga imposto por 5 anos? Deixa eu ver. Você não abusou de nenhum tipo de benefício do país? Vem aqui. Você não tem nenhum recorde criminal? Vem aqui. Então, eu quero acreditar. E paga uma multa, porque o negócio dele é, vamos pagar uma multa para poder levantar dinheiro. Já houve leis assim, entendeu? Agora que para você poder pegar essas maçãs boas, as maçãs podres precisam ser tiradas, Exato. entendeu? Então eu vejo que é exatamente isso. Ele está limpando a casa, né? A prioridade deles são, mas infelizmente alguns bons também entram, né? Como o efeito dominó. Mas acredito que nessa primeiro momento, os primeiros 6 meses da gestão dele, de 6 meses a 1 ano, é realmente focar nos criminosos, nas pessoas que Sim, não estão sim. aqui para agregar no país, para que aí quando ele faça essa peneira, agora vamos dar vistos, vamos dar oportunidades para aqueles que já estão há muito Isso. tempo. E andando corretamente, né? Exatamente. E depois trazer pessoas com mais tecnologia, pessoas que precisam de inteligência, Sim, né, ou habilidades para o país. sim. E eu queria deixar um ponto para as pessoas que estão ouvindo. Cuide com o desespero, o medo. Não escute pessoas que vão querer aproveitar da situação para fazer você vender sua casa, vender seus negócios, fazer você sair corrido, deixando algo que você construiu. Tá? E tem pessoas que já me ligam, Lúcio, porque agora eu tenho que vender. Eu falei, calma. Mas e se eu for preso, eu vou perder minha casa? Quem te falou? Me falaram. Não, calma. Procura um advogado para você. No mínimo, mas eu não posso pagar um advogado. No mínimo, pega pelo menos mais 2, 3 opiniões, porque tem pessoas que usam do momento para gerar uma situação de apavoro, medo, para poder tirar vantagem. Negócios. Vamos lá. Empresário, tem a própria empresa, está sem documento. O que acontece com a empresa dele? Ele é pego. O que acontece com o negócio dele numa situação dessa? Então, o que nós estamos principalmente dando de conselho para os nossos empresários que estão numa situação, infelizmente, imigratória não tão favorável, é você também nomear através do Power of Attorney, né, uma pessoa que vai poder gerenciar o teu business, enquanto você precisa regularizar a sua situação. Isso quando você não tem um sócio. Ah, mas eu tenho um sócio, então eu vou deixar para o meu sócio. Se você também às vezes tem medo que você não vai receber os seus profits, né, o que você trabalhou para isso, eu também recomendo ter, com certeza, se você ainda não tem um contrato social, que a gente chama que é o Operating Agreement, esse documento ele é essencial para você, principalmente nesse momento. E não ofensas aos contadores, que eu sei que fazem o Operating Agreement simples, mas esse é um documento legal que deve ser feito por um advogado. Por quê? Para colocar certas cláusulas que o contador não o pode fazer. Como, por exemplo, numa situação, se eu sair do país, tudo isso a gente pode colocar dentro do contrato social. E existe termos legais para ser colocado lá dentro, para ter fundamento e validade jurídica. No caso do meu falecimento, às vezes o outro sócio não quer que vá para a família, quer que volte para ele, porque os dois criaram aquilo junto e querem que seja um para o outro. Você pode decidir isso também. Mas se você não tem essa cláusula, se o seu sócio chegar a falecer, vai ir para os herdeiros. Então, se é algo que vocês querem determinar que só vá, né, numa falta de um, só vá para o outro, essas cláusulas têm que conter dentro do Operating Agreement. E aí a gente está começando agora também, devido a essa momento, a colocar dentro do contrato social também situações referentes à situação imigratória. E é interessante que o Operating Agreement, ou o contrato social, você só dá valor quando você precisa dele. Exato. Vamos lá. Você não se importa, não preciso. Só que quando acontece uma situação, você tem que recorrer a algo. Aí você recorre o quê? A um contrato social básico, que não define nada, e só tem o nome da empresa, sua porcentagem e ponto. Exato. Não adianta nada. E aí vale a pena mencionar que não custa tanto. Tá? Não custa tanto. Quanto custa um contrato social? Não sei se mais elaborado, varia entre $1.200 a $1.800, dependendo da complexidade. Mas o que você pode economizar por ter pontos específicos vale muito a pena. Só de você conseguir chegar, não, peraí, tá combinado o seguinte, em caso da sua falta, até abandono. Eu tenho um caso
me procurou, ele foi para o Brasil e depois me ligou, Lúcio, eu preciso da sua ajuda. No contrato dizia que se eu ficasse fora mais de X meses, eu perderia X porcentagem do meu negócio. Moral da história, estava tudo bem detalhado. Ele ignorou algo que o sócio dele colocou. Então, facilita. Pré-definição de pontos que pode acontecer, mas na hora de uma dissolução de um negócio, uma divisão, você evita uma dor de Eu cabeça. sempre falo, as conversas mais difíceis devem ser feitas no início, onde tá tudo flores, as pessoas deixam para falar as conversas mais difíceis quando o clima já está quente, na hora da briga. Então, essa é uma recomendação para os sócios. Falem tudo que tem para falar no início. Briga no começo. Isso, porque se você passa essa fase e consegue deixar tudo declarado ali, escrito, depois se vir algum desentendimento, tá ali no contrato. O que no contrato fala? Então não tem o que debater. Vocês concordaram dessa forma, é o que tem que ser cumprido. Verdade. Muito bom, Emily. Muito bom. Eu vejo que nos negócios falta ainda uma certa maturidade para os empresários, para a nossa comunidade. Eu também, até 2 anos atrás, eu levava a sociedade de uma forma muito mais simples. Eu achava que não, só basta um contrato simples. E aí eu tive que, aprendi muito com você. Olha, ajusta isso aqui, negocia no começo, coloca... Tem uns pontos que eu acho até absurdo, tá? Vou confessar. Pra que colocar esse ponto? Lúcio, coloca. É melhor ter do que não ter. É melhor ter e não precisar usar. Mas tem que ter, né? Então faz toda a diferença. Eu creio que a nossa comunidade tem amadurecido, tem se levantado várias pessoas para poder ajudar a nossa comunidade, profissionais que se importam realmente em subir o nível de consciência para negociar no mesmo nível. Porque uma coisa é você negociar com alguém que não tem conhecimento algum. Aí o cara vai negociar, ele compra a sua empresa por 1/10 do que vale, porque você não tem noção de quanto vale a sua empresa, você não tem noção de nada. Assina qualquer contrato, porque o outro tem conhecimento, e para você tá achando que é uma boa oportunidade. E na verdade, às vezes, nem é porque o outro tem conhecimento, né? É o nosso jeitinho brasileiro que eu tento educar muito os meus clientes que sentam comigo, principalmente os empresários. Você saiu da onde você estava, se você está nesse país é por um motivo. Então, provavelmente porque você queria algo diferente. Então, se você quer algo diferente, comece a se adaptar à cultura americana, né? E vamos, gente, sair um pouquinho da bolha. A gente tem esse costume, claro, é mais gostoso, é mais fácil, você se sente mais confortável de negociar com a sua comunidade, com o seu brother, com o seu irmão, nós todos somos ali, vou usar os brasileiros. Mas qual o mundo é tão grande, esse mundo americano? Você tem tanto para oferecer com a sua empresa. Só que saiba que se você for com o contrato de Google, contrato escrito em português, tentando traduzir, você não vai passar pela porta, você não vai passar pelo due diligence que o americano faz. O americano, ele dá muita importância e valor a um advogado, principalmente na blindagem jurídica. Porque na cabeça dele, se ele se blinda juridicamente, o patrimônio dele cresce exponencial e com proteções. Sim. Ele corre para não estar num processo jurídico. Exato. Mas se ele tiver que ir, ele vai com as mãos assim, olha, né, que a gente brinca no Paraná. Tá tranquilo. Por quê? Você porque é do ele Paraná? sabe. Sou. Sabe que eu nasci em Londrina, né? Sim, gente. Londrina, paranaense. Por isso, por quê? Porque ele sabe que ele fez o due diligence no início, ele fez a coisa correta, ele fez o contrato correto. Então ele tá indo para uma briga juridicamente sem dó, porque ele sabe o que ele fez. Agora, infelizmente, né, alguns estrangeiros chegam aqui e querem continuar vivendo a cultura do país da onde veio. E aí tem que se trancar naquela bolha. E deixa de perder oportunidades de negócios, de expandir, né, o seu business devido a isso. Porque não quer se adaptar ao sistema. Né? Então, acho assim que a gente tem que ser adaptável. Sai mais caro, custa muito mais. Emily, que você acha da gente presentear alguém, né, dos ouvintes, essa pessoa que está nos escutando aqui, com uma consulta sua? Com certeza. 1, 2, não. Vamos presentear com 3. 3. A pessoa, quando transborda, você fala 1, ela fala 2, 3 de uma vez. 1 para cada área. A gente faz 3 áreas, né? Ótimo. Real estate, empresarial, que é contratos, e também imigração. Então, Perfeito. 1 para cada um. Então, vamos combinar. Nós vamos tirar uma foto, nós vamos postar
Você que está ouvindo, você vai comentar o quê? O que que você quer que a pessoa comente para poder participar e você escolher quem você vai. Quero estar blindado juridicamente. Ó, então eu vou no. Ó, tá, bom, tá aí filmado. Quero estar. Blindado juridicamente. E aí vale para as 3 opções, 3 Isso, consultas. eu vou dar 3 consultas para cada uma das nossas áreas. Então, no total vão ser Olha 9. aí, cara, 3 para cada área. Gente, obrigado, viu? Gratidão. Então, ó, você vai comentar, quero estar blindado Juridicamente. Parei, se mudar um pouquinho, pode mudar também, tá? Advogado tem que ser tudo certinho, tô brincando. Coloca, vale a pena. Eu gosto muito de antecipar. Gente, você já sabe, eu falo que, vamos lá, quem infelizmente está ilegal hoje, ele já sabe, concorda? Não tem o que debater. A pessoa sabe que está. Procura um advogado. Aí o homem, que é o cara mais, às vezes, relaxadão, que não quer ter seguro de vida, não quer ter reserva, não pensa no filho, se acontecer uma coisa com ele, né? Ele pensa que não vou deixar dinheiro pro Ricardo. Sabe aqueles pensamentos de menino? Não pensa assim nessa hora. Sabe por quê? Uma das coisas que eu aprendi, e tem anos, é se acontecer alguma coisa comigo, eu quero deixar minha família tranquila. Acabou. Então eu sempre tive seguro de vida. Até brincava, nossa, eu estou aumentando muito o seguro de vida. Mas eu me preocupo. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, eu vou direcionar para o homem, talvez que é o que eu me conecto, tá? Nesse sentido. Cara, procura um advogado, procura a doutora Emily, faz um... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mentira. Se você se organizar, você vai ter $800, aí você faz... Qual que foi? Você faz o guardianship. Pronto. Você resolve uma parada. Ou não. Resolve esse aí primeiro, que talvez seja o mais importante, filho menor de idade. Continua dando $200, $300. Daqui a pouco você tem $1.000, daqui a pouco você tem $1.500, você tem $3.000. E se não acontecer nada, eu imagino que, poxa, parte devolve, não sei. Mas não fica parado achando que tanto faz, tanto fez. Pensa na sua família. Homem, você às vezes não quer pensar em você? Pensa na sua família, nos seus filhos. Sai muito mais barato. Tudo que deixar de última hora, até conseguir, a pessoa já gastou mais, gastou energia. A família sofreu, sendo que você poderia se antecipar. Então, Com certeza, eu falo, imigrante, trabalhe na defesa, não no ataque, porque a sua energia vai ser muito menos gasta. Tipo, você vai salvar energia. Uhum. Obrigado, Emily. Quer deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que vamos criar essa consciência que nós estamos tentando vir para um país, então vamos tentar se adaptar o mais perto possível do que é a cultura americana, tentar fazer as coisas corretamente, como, né, o book fala, tipo assim, nesse aqui o regulamento é esse, vamos tentar cumprir, porque eu acho que quando você está andando debaixo do regulamento, fazendo as coisas que têm que ser feitas, você não vai estar totalmente, né, você não vai estar totalmente protegido, não acontecer nada com você, mas se algo acontecer, você vai estar menos desprotegido. Isso faz toda a diferença, em tudo. Então, muito obrigado, nós vamos divulgar sim. Eu vou, agora que eu entendi até um pouco mais, eu vou colocar energia também para poder falar mais sobre. Vai lá. E seria legal se você já tivesse essa opção, até de uma forma onde a pessoa entre online até, Emily, se cadastre. Não sei se você já tem um formulário para pessoa, fácil para a pessoa colocar o nome, colocar qual é a dor dela e depois vocês fazerem contato, começar esse movimento. Sim. Porque se você pode fazer isso dessa forma, eu tenho certeza que vão ter centenas de pessoas que vão querer ter o quê? Elas vão querer ter, no mínimo, a tranquilidade de dormir e falar, caramba, Deus que me livre se acontecer alguma coisa, eu sei que vai ter alguém que vai, pelo menos, me ajudar no primeiro momento e me dar uma direção, né? Sim. Obrigado. Obrigada. Fechamos aqui. Você que está assistindo, compartilha. Quanta informação que você pode compartilhar para os seus amigos, sua família, pessoas que vão poder aproveitar esse conteúdo que você doou aqui, né? Você separou seu tempo, parou tudo o que você estava fazendo. Sei que você é ocupada, mas você pensa em compartilhar o que Deus te deu, o seu conhecimento, e você entende que transbordar vale a pena. Com certeza, o que somos nós, né? E eu falo principalmente, é para isso que I swear of, né? A ser advogada.
Não era só para sentar na minha cadeira e ganhar dinheiro, mas era para impactar vidas. Amém. Obrigado. Obrigada eu.